Câncer! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda, essa aqui é a sua leitura para os próximos 7 dias. É uma leitura geral e atemporal. No momento que você chegar aqui, é o momento certo de você escutar o que vai ser dito, porém, como é uma leitura geral, nem tudo que eu falar aqui vai ser exatamente para você, pode ser para uma outra pessoa de Câncer. Então, use com sabedoria, né? Aprecie com moderação. Nessa leitura a gente vai dar uma olhadinha no coração da questão, um assunto mais importante para os próximos 7 dias. Vamos dar uma olhadinha também na raiz da questão, o que está por trás disso, ou o que foi que ocasionou. Os seus desafios e as suas forças, como é que tudo isso está influenciando o seu momento, qual a lição a ser aprendida, qual o possível desfecho, quais são os conselhos para você. E ao final você pode perguntar ao tarô 3 perguntas. Eu vou responder com sim, não, talvez, e um pouquinho da energia de cada carta que vier para responder. Lembrando que é uma leitura geral. Se você deseja uma leitura particular, tem como entrar em contato comigo através do box de descrição do vídeo. Tem lá o meu e-mail, tem meu WhatsApp, tem um link que você clica e já manda mensagem logo direto para mim. Vem, bora fazer aquela leitura lá particular também, tá bom? Antes de eu começar aqui, eu quero pedir a você que curta esse vídeo, deixe um comentário, se você gostar de deixar comentários, eu vou gostar de ler, com certeza. Se inscreva no canal e aperte o sininho para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui, beleza? Vamos começar então, Câncer? Bora! Câncer. Qual o coração da questão para Câncer? Qual o assunto mais importante para Câncer nesse momento? Qual o coração da questão? O eremita, um momento de introspecção, de pensar um pouco sobre a sua jornada, de fazer algumas avaliações da sua vida, do que está acontecendo, do que já passou. Um momento de muita sabedoria, um momento em que a gente para consultar o nosso mestre interior, em que a gente não quer escutar o que os outros estão falando, a gente quer se escutar. É também um momento de muito amadurecimento e crescimento, um momento em que a gente aperfeiçoa muitas coisas que a gente já sabe fazer bem. É um momento em que a gente, ao estar só, a gente passa a se curtir mais, passa a se gostar mais, passa a se descobrir como uma pessoa que tem riquezas maiores do que aquelas que a gente normalmente usa no dia a dia. É um momento de muito mergulho interior. No fundo do maço, o mago. E esse momento todo que você está vivendo é um momento de exploração. É um momento em que você está explorando tudo aquilo que você pode criar, tudo aquilo que você tem de talentos, de habilidades, todas as suas experiências que você foi armazenando, angariando ao longo da sua vida. E o que é que você pode fazer com tudo isso? O que você pode criar a partir das experiências que você vem vivendo e que nesse momento você está processando. Então o mago aqui também pode estar falando de um momento em que você está fazendo sentido de muitas coisas, porque você está entendendo como é que essas coisas individualmente se juntam e se transformam em uma situação, em um pensamento, em uma crença. De qualquer maneira, 2 arcanos maiores no coração da questão e 2 arcanos tão poderosos quanto esses, que falam de uma descoberta de um poder e de habilidades que antes talvez você não estivesse ciente, é um momento bastante importante. É um momento de muita criatividade também. E eu sinto que essa criatividade vem de você estar se permitindo momentos em que você fica a sós, em que você muitas vezes silencia o mundo exterior.
Talvez você esteja num momento em que você está encerrando alguma fase e pensando o que é que você pode fazer em seguida e o que é que você tem para fazer isso. Mais uma carta para o coração da questão. Mais uma carta para Câncer no coração da questão, por favor. O 9 de paus invertido. Tem algumas coisas que você está fazendo e que você sente que não dão certo, que não dão o resultado que você quer, que não te levam a finalizar as coisas da maneira como você gostaria. Tem algumas coisas também que eu sinto que você não está querendo finalizar, não está querendo olhar, mas que nesse momento isso está sendo pedido para você de alguma maneira, porque você precisa. É como se fosse assim, o eremita também é um 9, tá? Esse é um 9 de paus, o eremita também é um 9. Então eu sinto que tem muitas coisas, muitas batalhas, muitas dificuldades, muitas coisas que você viveu, porque o guerreiro ferido lutou pra caramba para chegar onde ele chegou, que você hoje em dia está vendo como é que você utiliza isso, como é que eu utilizo esses meus conhecimentos, né? Como eu posso, por exemplo, inspirar outras pessoas através das minhas experiências pessoais, da maneira como eu lido com os encerramentos na minha vida, mas muito aqui eu sinto o que fazer com tantas experiências que eu tive. Será que isso pode me render alguma coisa? Então pode ser que você esteja reavaliando. Por exemplo, pode ser que você tenha durante muito tempo trabalhado numa função e aí você resolve mudar de função e você resolve tirar um tempo para saber exatamente o que você quer fazer e quais são os talentos que você tem para você tentar uma nova coisa, manifestar uma nova realidade para você. E aí você está avaliando tudo isso. Poxa, eu já fiz tal coisa, eu acho que se eu juntar o conhecimento disso com isso, eu consigo abrir um novo caminho para mim aqui, consigo finalizar aquilo que eu deixei ali parado e consigo seguir adiante, tá? Tem toda uma preparação aqui que eu estou sentindo para iniciar um novo caminho. Talvez você esteja fazendo isso com uma certa relutância. Pode ser, mas o que importa é que você está fazendo. Porque a energia é muito grande. Por mais que você esteja, muitas vezes, com medo de encerrar algo que era agradável ou conhecido. Agradável não é bem a palavra. Algo que era conhecido para você, eu sinto que o momento está colocando você nesse lugar de investigação interna. Não tem jeito. Mesmo que você não queira fazer, quando você vê, você está fazendo. Entendeu? Tem muitas coisas também que eu sinto que você não quer desistir, das quais você não quer desistir. Talvez você esteja, inclusive, buscando uma maneira de ainda ajeitar isso para você não ter que abandonar por completo alguma ideia, alguma coisa que você gosta, que você fazia, tá? Vendo se ainda dá certo você manter isso, só que de maneira diferente, com um novo olhar, com novos ingredientes, sabe? Qual a raiz da questão? O que está por trás desse momento introspectivo para Câncer? Qual a raiz da questão? Cavaleiro de paus. De espadas. Cavaleiro de espadas na raiz da questão. Tem muita coisa que você quer descobrir, tem muita coisa que você precisa pensar, avaliar, e você sente que tem uma urgência nisso. Tem muitas providências que eu sinto que você precisa tomar e que talvez você tenha adiado por algum tempo e agora você sente que é o momento. É o momento. Se não for agora, isso vai
vai atrapalhar cada vez mais o que eu desejo fazer no futuro. Então eu sinto que por trás de tudo isso existe uma urgência em resolver algumas pendências, que é algo que eu já tinha visto antes aqui no coração da questão também, né? Finalizar algumas coisas aqui. Porque tem coisa que você sente que não serve mais. O Ás de Espadas invertido aqui no fundo do maço. É um momento em que você realmente está sentindo que você precisa se renovar mentalmente. Talvez você no passado recente você tenha percebido que tinha algumas coisas que você contava como certas, acreditava que eram verdades, tinha toda uma realidade, que você hoje está avaliando de maneira diferente. Porque você precisa, porque você sente que acreditar naquilo que você estava acreditando estava fazendo com que você não explorasse tudo que você tem de melhor e principalmente ficasse num constante cuidar de coisas para além de você, ao invés de olhar para você e para as coisas que você precisa resolver. Então é como se fosse assim, tem um momento agora que eu sinto que você está se priorizando decisões na sua vida, decisões da sua vida, não decisões da sua casa, do seu trabalho, das pessoas que vivem com você, dos filhos, não, são coisas suas mesmo que eu sinto. Coisas que você precisa resolver mentalmente. Me dá uma carta para ligar a raiz da questão e o coração da questão, por favor. Principalmente para explicar um pouco melhor esse Ás de Espadas invertido e como ele se relaciona com esse momento eremita, por favor. O pendurado, é isso. Você realmente está precisando ver as coisas de uma outra forma. Mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de deixar para trás muitas coisas que você acreditava como verdadeiras, imutáveis, imexíveis. É um momento de grande crescimento espiritual e ao mesmo tempo também de desenvolvimento intelectual grande também. Porque eu sinto que é como se fosse assim, você está buscando um amadurecimento que passa também por você obter mais conhecimento, e não só o autoconhecimento, mas mais conhecimento em geral. Quais são os desafios de Câncer? Quais são os desafios de Câncer? Ás de Copas. Encontrar o amor. Se cuidar com amor. Se tratar com amor. Por quê? Porque no momento em que a gente vai para essa energia do eremita, a gente faz uma avaliação de muitas coisas que a gente viveu, muitas coisas que a gente pensou, e pode ser que nesse momento a gente se torne assim um pouco irascíveis em relação a algumas coisas, ou difíceis com a gente mesmo. Então eu sinto que o Ás de Copas é muito a gente fazer, você passar por esse momento do eremita e do mago com amor, encarando as coisas com amor, e não com raiva do que passou, e não com um sentimento de vitimismo pelo que passou,
e não com vingança, 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 porque eu fiz isso, porque fizeram isso comigo. É um momento para rever as coisas sob uma nova ótica, né? A gente tem a energia do pendurado aqui se virando para reavaliar as coisas de uma outra maneira. Então eu sinto que a maneira como você tem que ver as coisas é a partir mais do coração do que do mental, porque o mental, eu sinto que ele está um pouquinho tá avariado aqui, entendeu? Então tem muitas coisas que você precisa mudar na maneira como você pensa e outras tantas que você precisa mudar na maneira como você vivencia o amor, a energia do amor, seja o alto amor, seja o amor que você coloca nas coisas que você faz, seja o amor que você divide com pessoas que estão à sua volta. Talvez seja difícil para você também nesse momento receber amor, porque eu sinto que você tá num momento mais isolado, sabe? Então aquele amor da convivência, por exemplo, com pessoas queridas, talvez seja difícil de receber, porque você está num momento muito solitário, eu sinto. Que pode ser um momento solitário em meio a muitas pessoas, mas o que importa é que assim, você está muito voltado para dentro de si. Vamos ver o que mais de desafio aqui. O que mais de desafio para Câncer? 3 de copas, é isso. Eu sinto que você pode estar passando por um momento em que você não está tão perto das pessoas que você gosta. Ou porque você está em outra cidade, a trabalho, ou porque você está nesse momento em que você não tá querendo muita convivência, não está querendo muita celebração, não está querendo ver as amizades, não está a fim de socializar. Eu estou sentindo que você não está muito a fim de socializar ultimamente, sabe? E essa falta de socialização pode estar gerando aí uma certa angústia, pode estar gerando uma coisa tipo, ai, meus amigos não me procuram. Você pode estar se sentindo de alguma maneira... Você pode estar tendo dificuldade de lidar com a solidão que o eremita propõe. Sabe? Isso pode estar sendo mais difícil, estar longe das pessoas que você ama e gosta. Ama e gosta é ótimo. E gosta de conviver. É, isso. O que mais? O que mais é desafio para Câncer nesse momento? 7 de paus invertido. Olha, o 7 de paus e o 9 de paus invertidos, hein? É um momento bastante vulnerável para você, eu sinto. Você está num momento bastante vulnerável. É como se você sentisse que você precisa se recolher, porque talvez conviver com as outras pessoas, ter que conversar com as outras pessoas, ter que explicar o porquê que você está assim, do jeito que você está, não esteja sendo algo que você esteja com vontade de fazer. Dar explicações. Você não está querendo dar explicações. E isso pode ser um pouco difícil, porque eu sinto que, por mais que você esteja aí se colocando nessa bolha, nesse momento introspectivo, ainda existem coisas que você sente que você não está conseguindo barrar e que chegam até você e com as quais você acaba tendo que lidar de alguma maneira. Quais são as forças para Câncer? Quais são as forças para Câncer nesse momento? O que Câncer já tem de habilidades? Principalmente ali, aquele mago, né? Esse mago aqui, o que o mago está descobrindo de habilidades nesse momento? De novidades, de poderes? Essas duas aqui.
Julgamento invertido e o 2 de paus. Curiosa essa combinação. Eu sinto que como força, primeiro, tem muita coisa que você está pensando em fazer, que é como se fosse assim, eu preciso me organizar para voltar ao meu rumo. Eu preciso me organizar para voltar a achar o meu próprio caminho. Eu preciso me organizar. E esse eu preciso me organizar, ele te dá a força de achar soluções muito mais criativas do que o da maioria das pessoas. Soluções que vêm de você querer... Porque lembra que eu falei aqui que tem algumas coisas que você está querendo avaliar para ver se ainda precisa, se ainda pode, se ainda tem lugar na sua vida, se ainda valem a sua energia. E eu sinto que a sua força está justamente em você avaliar isso e ver exatamente o que se alinha com essa nova visão que você tem a partir do momento em que você olha para dentro, né? E o que você enxerga lá fora e que é de possibilidade para você. Então é como se fosse assim, a sua maior força nesse momento é estar tão em contato com você que você percebe o exterior de outra maneira. Entendeu? Deixa eu dar uma arrumada nas cartas aqui. O julgamento invertido aqui na força pode estar falando também de um não julgamento. É tipo assim, eu não vou julgar nesse momento, não vou prever o que pode dar ruim nas coisas. Eu vou planejar. Eu vou me planejar para que coisas aconteçam, coisas diferentes venham para mim, para que eu ache novas soluções. Eu vou me planejar para que lugar eu quero ir quando eu sair desse momento eremita, onde eu quero estar, como eu quero estar, de que maneira eu quero estar. E eu estou sentindo muito, muito, muito esse julgamento invertido como um mergulho dentro de você, de novo com a eremita, né? Um mergulho dentro de você para buscar dentro de você essas forças. A força de sair de algum tipo de situação que você nesse momento avalia se vale a pena você sair, se vale a pena você modificar, se vale a pena você encerrar. Tem mais alguma coisa para falar para Câncer aqui? Eu sinto que na raiz da questão, Câncer, teve alguma situação em que talvez você tenha descoberto algo que foi um estopim, um gatilho para esse seu momento de introspecção. Eu sinto quase como uma fuga de alguma situação, sabe? Como se você estivesse fugindo de alguma coisa que está... É como se você estivesse fugindo de uma situação externa, porém ela existe dentro de você. Então é como se você estivesse lidando primeiro com aquilo que você sente em relação ao que está do lado de fora, antes de você tomar alguma providência para lidar com aquilo que está do lado de fora. Quais são as forças de Câncer? O que mais que temos de força, habilidades, talentos, para melhor lidar com essa situação aqui? Opa, mais duas juntas. Trabalhar para manter algum tipo de
ligação, parceria que você já tem. E a gente tem 2 aqui na força, né? Tem o 2 de buscar novas parcerias criativas, de buscar novas situações, novos desafios, e tem o 2 também aqui de buscar ou de já ter pessoas importantes que são como se fossem um apoio para você. Pessoas que te dão uma sensação de segurança. Apesar que no desafio, lembra que eu falei no desafio que você está com uma certa dificuldade para socializar? Pode ser uma dificuldade que venha do fato de você não querer socializar, e pode ser uma dificuldade do fato de você não estar conseguindo socializar da maneira como você gostaria. Mas, de qualquer maneira, eu sinto que você tem uma conexão profunda com alguém ou com algo que faz com que você sinta segurança. E é curioso porque em momento algum aqui eu falei para você que você estava se sentindo inseguro. Tem algumas coisas que estão tentando furar a sua bolha. Tem algumas coisas com as quais você está tendo que lidar, mesmo você tendo meio que estabelecido uns limites. Porém, eu não sinto você com preocupações futuras. Eu vejo você agindo de alguma maneira de uma maneira assim mais prática, para manter algumas coisas na sua vida, algumas coisas que você dá bastante valor. E que não necessariamente são coisas de valor. Eu acho que é um momento em que você também está vendo o que você leva adiante em termos de amizades. Porque como você está com essa dificuldade aqui, esse desafio de socializar com pessoas, talvez tenham algumas pessoas com as quais você está olhando e falando assim, será que eu quero voltar a me socializar com essa pessoa? Essa pessoa traz o que para mim em termos de troca? Porque eu ofereço uma energia, essa pessoa está me dando o que em troca aqui? Né? O que está rolando nessa dinâmica entre nós? Porque toda dinâmica de relação é uma relação de troca. Então eu sinto que você também está com a força de perceber as relações que de fato valem a pena você manter, investir, vivenciar. Trabalhar para dar certo. O que mais? E mais outras 2 cartas que vieram, que é o 10 de paus e a carta da temperança. Eu sinto que você está querendo agir com bastante harmonia em relação àquilo que precisa ser finalizado. Você sabe que tem algumas coisas que precisam ser finalizadas. Eu acho que você tem bastante consciência de exatamente o que precisa ser finalizado, porque até a gente tem aqui o 9 de paus preparando para esse 10 de paus. Porém, esse 9 de paus invertido, ele fala que por mais que você saiba que você tem algumas providências a serem tomadas para que você consiga finalizar alguma situação, ainda assim, não é que isso seja fácil, ainda assim tem uma certa dificuldade. Porém, você está se trabalhando internamente para fazer isso da maneira mais equilibrada possível. Mas eu sinto que você tem como força, como qualidade até levar as coisas até o fim, sabe? Ter a responsabilidade de não abandonar as coisas no meio do caminho, tá? Como é que esse momento está influenciando o Câncer? Qual a influência que tudo isso está tendo para Câncer? Pagem de espadas invertido. Eu sinto que você não tá para muita conversa.
Esse período eremita seu, assim, tá muito silencioso, muito, muito, muito silencioso. Eu sinto, inclusive, que você está evitando falar porque você... Muitas das coisas que você costumava falar, elas foram repensadas, elas já não são mais aquilo que você acreditava que era. Então, tem um momento silencioso aqui que eu sinto. Porque tem um rei de espadas aqui. Você não quer falar nada enquanto você não tiver certeza. Você não quer falar nada enquanto você não tiver certeza. Você está esperando ter mais informação, você está esperando digerir melhor algumas coisas, alguns fatos, entender melhor a situação como um todo, para que depois você possa tomar as decisões necessárias e expressar aquilo que você deseja expressar. Qual é o aprendizado para Câncer? Qual o aprendizado para Câncer? Qual a lição a ser aprendida com essa situação? 5 de paus invertido. Não entrar em briga. Principalmente briga de ego, briga de o meu jeito é o jeito certo de fazer as coisas, tá? Com esse aprendizado de 5 de paus, eu penso que o momento eremita, o seu momento eremita é para processar algumas divergências que você possa ter com pessoas, ou pessoas do trabalho, ou pessoas do seu convívio mais íntimo. Então tem uma coisa também de trabalhar só. Porque o 5 de paus normal, ele é você saber trabalhar em grupo. E o 5 de paus invertido, para mim, aqui como aprendizado, é tipo assim, muitas vezes você saber confiar no seu próprio talento para resolver as situações sem ter que pedir ajuda às outras pessoas. Confiar em você para ter as melhores soluções do que ficar tentando o plano ou a ideia de outras pessoas. É aprender que nem sempre a maneira como as outras pessoas resolvem as situações na vida delas é o ideal para você. O que mais aqui no aprendizado? A roda da fortuna. Tem várias lições aqui sendo aprendidas, lições importantes na sua vida de mudança. Mudanças. Aceitar as mudanças, aceitar esses momentos em que, semana passada eu estava em 2, 3 festas, hoje eu estou aqui no meu quarto, entendeu? Pensando, avaliando se eu gosto mesmo de estar em tantas festas ou se eu simplesmente faço isso por uma força do hábito ou para ter uma aceitação em algum grupo. Ou seja, tem muitas coisas que eu sinto que estão mudando aqui para você e que é um aprendizado de você deixar algumas situações em que você muitas vezes tem que lidar com pessoas e fazer as coisas mais pela sua cabeça, não ser tão influenciável, sabe? Não ser tão influenciável. Vamos ver o possível desfecho. Como é que essa situação se resolve para Câncer aí nos próximos dias? Como essa situação se resolve para Câncer nos próximos dias? Três de espadas.
Hierofante. Algum vínculo se rompe. Algum vínculo que era sólido, algum tipo de relacionamento tradicional, que pode ser com uma crença, pode ser com uma pessoa, pode ser com um grupo, pode ser com um local onde você, por exemplo, ia para obter conhecimento, onde você ia para obter orientação, bons conselhos. Como possível desfecho também, eu estou vendo aqui que pode ser que você busque auxílio espiritual para lidar com essa sua fase, que é uma fase em que eu sinto que está sendo difícil você processar algumas coisas, alguns pensamentos, são pensamentos que estão fazendo você sofrer. Então pode ser que você busque uma ponte, alguém que ajude você a chegar até o outro lado, a entender o que você está pensando e por que o que você pensa faz você sentir da maneira como você se sente. Mais uma carta aqui, por favor. Exatamente isso, 6 de espadas. Quando eu estava falando essa coisa de buscar ajuda para chegar ao outro lado, é o 6 de espadas, essa carta me veio na cabeça. Então, como possível desfecho, eu vejo você buscando ajuda para fazer esse processo. E essa ajuda pode ser uma terapia, pode ser uma pessoa em quem você confia, pode ser um vídeo do YouTube, pode ser um livro que abra sua mente para como você pode, por exemplo, processar decepções, perdas, enfim. Mas de qualquer maneira eu vejo você entrando num processo de abandonar muitas coisas que estavam causando sofrimento para você. Não vejo você já no lugar onde você vai chegar, eu vejo você nesse processo, porque o 6 de espadas é quando a gente está, por exemplo, cruzando um rio. A gente já saiu de um cais, a gente está no meio do rio, tem um outro cais que a gente já está vendo, mas a gente ainda não chegou lá. Então é um momento em que a gente está ali ainda à mercê do balanço das águas, ou seja, à mercê das nossas próprias emoções, mas com auxílio para chegar até lá. Alguém, de alguma maneira, e aí eu sinto que também, nesse caso aqui, pode ser muito essa pessoa que te dá essa sensação de confiabilidade e de segurança, né? Aqui, que ajuda você a entender as lições todas que tem aqui, que é esse aprendizado de você saber que muitas vezes você tem que decidir por você, que a vida traz coisas surpreendentes pra gente lidar mesmo, tá? Vamos para os conselhos. Quais são os conselhos para Câncer? Quais são os conselhos para Câncer? A Torre. A Torre, como conselho, ela fala para você abrir a sua mente para novas ideias, insights, epifanias, para você deixar a sua cabeça aberta para compreender coisas de uma maneira completamente diferente. A Torre também fala para que você aceite esses momentos em que tudo parece desmoronar como momentos importantes para que você possa construir uma nova realidade para você. Mas principalmente, olha, eu ia falar isso, principalmente a Torre fala para você não se apegar. Não se apegar. Olha o 4 de ouros aqui, eu ia falar. O apego a algumas coisas pode ser um atraso para o seu desenvolvimento aqui.
Eu sinto, inclusive, que tem coisas que você precisa dar ou doar. Que são coisas que têm uma energia que você está se apegando e que te faria bem se você doasse ou desse um fim. E eu sinto que você se apega bastante a essas coisas, mas eu sinto que isso faz mal para você. São objetos, tá? São coisas mesmo. Podem ser coisas de uma pessoa que já não está mais com você. Vamos lá, conselhos. O que mais de conselho para Câncer? O Sol invertido. Engraçado porque o Sol invertido e o 4 de ouros que veio antes, eles falam sobre uma mentalidade de falta, sabe? De apego por medo de não conseguir algo mais, por medo de não ter a capacidade de prover para si, se manter, ter sucesso, ter clareza. Então o conselho aqui é você tentar manter ao máximo o seu otimismo e a sua clareza nesse momento, porque como você está nessa coisa de introspecção, e pode ser um momento em que você também está se isolando muito das coisas, das pessoas, eu sinto que tem um pedido aqui que não é só o otimismo, tem a ver com a energia solar mesmo. Deixa eu ver o que é. Porque eu não estou conseguindo criar a frase aqui. Olhar para a sua saúde. Olha para a sua saúde, para a sua vitalidade. Isso. 9 de copas. Sim. Desse momentos de alegria. Então, sabe aquela coisa do sol, da energia do sol? Eu sinto que o quanto você puder tomar sol, estar ao ar livre, isso vai trazer bastante alegria para você, vai trazer uma sensação boa. Você pode estar lá na introspecção, mas debaixo do sol é uma boa, tá? Eu sinto que isso vai destravar muitas coisas dentro de você. Você vai perceber que você... É como se fosse assim, eu percebo que eu fico super bem comigo. Sabe? Esse momento todo vai trazer para você uma clareza maior do que você gosta, de quem você gosta e com quem você quer estar e dividir. Então, abra sua cabeça. Lembra que a torre veio. Abra sua cabeça para pensar diferente. Câncer, vamos às 3 perguntas. Nossa, 44 minutos agora. Vamos para as suas perguntas. 3 perguntas. Eu vou responder com sim, não, talvez, e um pouquinho da energia de cada carta. Pausa o vídeo, escreve essas perguntas em algum papelzinho. Deixa um espacinho para você anotar as respostas. E eu já vou responder. Pausou? Vamos lá? 3 perguntas. Primeira pergunta de Câncer. Primeira pergunta de Câncer. Sim, grande potencial de sucesso nisso aí, tá? Segunda pergunta de Câncer. Sim,
E eu sinto que você vai superar muitas coisas e alcançar uma situação financeira estável, boa, prazer no trabalho. E aí a terceira pergunta é um talvez. Um talvez. E o talvez caiu aqui bem na influência em cima do pajem de espadas invertido e do rei de espadas invertido, e é um rei de ouros. Então eu sinto aqui um conselho para você não agir de maneira muito arriscada, sabe, para ter bastante certeza antes de fazer alguma coisa, tá? Então é um talvez. Se você tiver certeza absoluta disso, se você já tiver estudado essa questão bastante, sim. Se não, não. Então é um talvez, tá? Eita, Câncer, eu espero que você tenha gostado dessa leitura, espero ter ajudado de alguma maneira. Lembrando que é uma leitura geral, se não ressoou completamente com você, não tem problema, é assim mesmo, leitura do YouTube é assim. Se você deseja fazer uma leitura particular, aí é diferente, pode marcar comigo, tem um link aqui no box de descrição do vídeo para mandar uma mensagem, ou então mandar um WhatsApp, um e-mail, beleza? Antes de ir embora, Câncer, por favor, deixa aí o curtir nesse vídeo para mim, se inscreve no canal, aperta o sininho e deixa um comentário, eu vou adorar ler e responder. Câncer, eu espero que esse seu momento eremita seja muito frutífero e que você saia dele com muito mais sabedoria e amor. Beijos, até a próxima.